Beleza. João? Oi, consegue me ouvir? Agora eu consigo. Beleza. Desculpem o atraso, pessoal. Vamos iniciar, então, a nossa sessão. Eu sou a Patrícia. Eu vou moderar a nossa sessão agora, das 4h30, dos ODSs. Então, vamos iniciar aqui. Deixa eu pegar aqui a ordem dos trabalhos. Eita, peraí que fechou aqui. Peraí. O João, pessoal, a gente vai passar os vídeos da apresentação. Então, João, pode passar na ordem que você tiver aí, que eu estou tentando puxar a ordem aqui, colocando assim. Por gentileza. Pronto. A gente, aqui, para mim, primeiro trabalho é o da Andressa, da Raíssa, Jordana, Ana Paula e do Tiago, que são as estratégias para cidades sustentáveis, proporção de um framework por meio de análise dos municípios do Rio Grande do Norte. Esse é o primeiro trabalho que a gente vai começar. Perfeito. Olá, meu nome é Andresa e sou uma das autoras do artigo intitulado como Estratégias para Cidades Sustentáveis, proposição de um framework por meio da análise dos municípios do Rio Grande do Norte. Desse modo, como problemática de pesquisa, destacamos a rápida urbanização, principalmente ocasionada pelo crescimento da população, um ator crucial no desenvolvimento das cidades, já que ele atua diretamente na produção e no consumo. E essas ações geram inúmeros problemas, como a poluição ambiental, o elevado consumo de energia e vários outros recursos naturais. Para resolver essa problemática, surgiram as cidades sustentáveis, que seguem justamente o princípio de atender as gerações atuais e as futuras, voltadas principalmente para o alcance dos ODS, ou seja, para a integração de todos os ODS, não somente o ODS 11, que é o que fala sobre cidades e comunidades sustentáveis. Assim como o problema de pesquisa foi desenvolvido através do contexto das cidades do Rio Grande do Norte, tendo em vista que várias pesquisas sugerem as tentativas do Estado em fazer essa transição das cidades comuns para as cidades sustentáveis, mas também mostram diversos desafios enfrentados pelo Estado a partir dessa transição. Então, para isso, foi traçado como problema como o nível de sustentabilidade dos municípios do Rio Grande do Norte pode contribuir para a proposição de um framework de estratégias para as cidades sustentáveis. Como objetivo de pesquisa, buscou analisar o nível de sustentabilidade dos municípios do Rio Grande do Norte e propor um framework de estratégias para as cidades sustentáveis. O estudo irá permitir auxiliar os gestores públicos na tomada de decisão, além de estimular a sociedade no acompanhamento dessa gestão pública, né, das suas cidades, e, consequentemente, serem mais ativas nas questões relacionadas à sustentabilidade. Na fundamentação teórica, foi desenvolvido conceitos acerca das cidades sustentáveis, um pouco também sobre a Agenda do 2030, né, que foi criada pelas Nações Unidas em 2015, e fez, né, um link com a gestão pública sustentável, voltando para os conceitos, a atuação e os principais desafios enfrentados atualmente pelo Brasil. Assim como método de pesquisa, foi adotada uma abordagem quantitativa, através de uma coleta de dados secundários disponibilizados no Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades Brasil, que é o IDSC Brasil. Nesse índice, né, todas as cidades do Brasil estão mapeadas diante aos indicadores de todos os ODSs, e esse mapeamento gera uma pontuação geral, que é um score de 0 a 100, assim como traz o nível de desenvolvimento sustentável dessas cidades e
a sua classificação geral diante todo o Brasil. Dessa forma, foram definidas 9 variáveis. Essas 9 variáveis trazem a pontuação geral, a classificação geral em torno do Brasil, o seu nível de desenvolvimento sustentável e, como estamos focando nas cidades sustentáveis, traz uma análise específica nos indicadores das cidades sustentáveis, do ODS 11. O período de recorte desses dados foi de 2010 a 2023 e, para a análise desses dados, utilizou-se da estatística descritiva, regressão linear e correlação de Pearson. Desse modo, como resultados, né, em resumo, essa primeira tabela traz a estatística descritiva das 9 variáveis. E como essas variáveis foram padronizadas, esses valores foram agrupados em escalas. Para vocês poderem entender um pouco, a média da variável 2, que retrata a pontuação geral das cidades do Rio Grande do Norte diante a todos os ODS, todos os indicadores, foi de 8,959, que dentro da escala fica em torno de 40 e 45, ou seja, a pontuação geral dessas cidades está abaixo da média, o que impactou também na classificação geral dessas cidades, que foi muito baixa, assim como o seu nível de desenvolvimento sustentável. Porém, como eu falei, a pesquisa analisou as variáveis voltadas para o DS-11 e, surpreendentemente, no ODS-11, as cidades do Rio Grande do Norte tiveram uma boa pontuação, como é representado na variável 5, variável 6 e até a variável 9, que dentro do enquadramento da escala mostram uma pontuação boa. Com relação à regressão linear aplicada, o modelo, né, das 9 variáveis representou 50%, e apesar disso, apenas 2 variáveis representaram significância a um nível de 0,05, que foram a variável 3, que impactou negativamente no modelo, e a variável 4, que ambas retratam o nível de desenvolvimento sustentável e a classificação geral. A partir desses resultados e do que foi investigado na literatura, onde mostra as características socioeconômicas do Estado, as ações que precisam ser implementadas, e também seguindo o modelo teórico da quádrupla hélice, que trata os 4 atores importantes para o desenvolvimento das cidades, que são a própria população, o governo, as empresas e as universidades. Foi proposto esse framework de estratégias para serem aplicadas nas cidades do Rio Grande do Norte, propriamente dito, aumentar o nível de sustentabilidade e provocar essa transição das cidades comuns para as cidades sustentáveis. Aqui mostra os resultados gerais, né? Que, como eu falei, o nível de sustentabilidade dos municípios do RN é baixo e que, apesar disso, o ODS-11 apresentou bons resultados, o que mostra a necessidade de integrar todos os ODS para que se haja esse nível, para que se haja esse aumento desse nível de sustentabilidade desses municípios. Assim, eu trago as principais referências aqui apresentadas e agradeço a atenção de todos. Foi perfeito, Andressa, muito bom seu vídeo. Gostei muito do seu trabalho, ali ele com muito carinho e eu acho que você está estudando uma lacuna que ela é fundamental hoje, quando a gente discute sustentabilidade, que é a questão das cidades sustentáveis. Eu acho que a gente está numa onda, está pegando a onda da crista sobre isso. Eu achei seu trabalho muito legal, eu achei o escopo que você pegou, né, cidades, tal, diversas cidades do Rio Grande do Norte, fantástico, incrível. Eu tenho alguns comentários só para fazer, mas eu acho assim que o que eu vou falar são detalhes no seu trabalho, assim, eu acho que são pequenos ajustes só para te ajudar realmente a deixar ele, eu acho que é só para ajudar realmente o leitor a seguir o seu raciocínio. O primeiro comentário que eu gostaria de fazer é que a sua introdução, ela tá bem longa. Acho que ela dá mais ou menos um pouquinho mais de 2 páginas, e eu acho que tem uns 2 ou 3 parágrafos seguidos que você discute o ODS, né? Super completa a sua discussão. Eu colocaria ele na sua fundamentação teórica ali, eu desceria esses parágrafos
falando realmente, tipo, discutindo o ODS 11 ali das cidades sustentáveis. Eu acho que ajuda ali o eleitor a entender ali, acho que como uma fundamentação teórica, acho que ele só deslocar mesmo ali os parágrafos e ele já deixaria a sua introdução um pouquinho mais, não compacta, mas eu acho que faria uma lógica melhor. As suas demais, o referencial teórico que você aborda, os seus 2 tópicos ali estão muito bem escritos, parabéns, está muito bom mesmo, está excelente. Em relação ali um pouquinho a sua parte ali da metodologia, está muito legal, está super bem escrita. Eu só tenho alguns pequenos comentários, assim, muito tranquilos. Ali no texto você deixa bem claro, né, que houve a padronização que você faz dos dados e depois você roda a sua regressão linear, né? Eu só fiquei um pouquinho ali em dúvida. Você chegou a fazer aqueles testes prévios da regressão linear de normalidade, de homocidasticidade? Sim, foi realizar todos os testes antes. Eu acho que a gente só não colocou, né? Só não escreveu, mas antes de fazer o procedimento, né? De rodar os dados, a gente fez essa limpeza, né, neles para deixar tudo ok, para poder Perfeito. normalizar, colocar dentro da escala, né? A escala eu até cito Uhum. na tabela, né, das variáveis, mas aí eu acabei não colocando de fato quais foram os procedimentos que foram realizados antes de rodar os dados no software. Não, perfeito. Eu acho que também não tem necessidade, é um artigo, no CME a gente tem um artigo mais compacto, né? São 16 páginas. Não tem necessidade de colocar as tabelas, mas eu acho que uma ou duas linhas comentando que vocês fizeram os testes e que eles estão de acordo é mais do que suficiente para mim, assim. É que na hora que eu fui lendo, você já pulou para lá, eu falei, nossa, calma, faltou aqui um detalhezinho. Tá. E um outro comentário que eu só queria fazer da sua metodologia, a sua tabela 4 e 5, que você até apresentou aqui na sua apresentação, ela, na hora que eu bati o olho, elas estão certas, os resultados, é que quando a gente apresenta, normalmente os artigos que a gente faz de regressão linear, elas colocam junto, né? Tanto o R2 e as variáveis ali, né? As estimadas, é tudo na mesma tabela. Quando você dividiu, me causou só estranheza. Mas eu acho que isso é uma questão só de formatação mesmo. Eu acho que não prejudica em absolutamente nada seu artigo. Tá muito legal, tá super bem estruturado, tá super bem escrito. Eu acho que são pequenos detalhes de formatação que só colaboram para o leitor, auxiliam o leitor, né, na leitura. São pequenos detalhes, assim, nossa, tá incrível, tá muito legal mesmo. E você tá de parabéns, muito legal mesmo. Na verdade, eu não tenho nem perguntas, porque ficou muito claro. Eu queria abrir se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, por favor, sintam-se à vontade. Posso? Por gentileza, por favor. Não. Boa tarde novamente, então, a todos e todas. Sou o professor Gílio da Unip, aqui de São Paulo. Parabéns pelo trabalho, Andressa. Só queria compartilhar com você uma preocupação nossa da academia, que é assim, a gente se mata para fazer modelos de solução de problemas e depois para tentar implantá-los é que é a dureza, né? Eu investigo reciclagem e recuperação de áreas degradadas. E enquanto você estava falando, eu me lembrei lá de Ponta Negra. Que tristeza que tá olhar Ponta Negra daquele jeito, né? Para quem não conhece, uma praia lá do Rio Grande do Norte, que era uma beleza e hoje está com problemas um em cima do outro, né? Então, assim, até uma conversa aberta aqui com o pessoal que está aqui, né, para, ao final, se quiserem retomar a temática de como que a gente, na academia, poderia se esforçar um pouco mais para fazer, para colocar esses planos em ação, né, para fazer pelo menos alguns testes, né, desses planos, como a gente tem tentado aqui em São Paulo com reciclagem, fazendo projetos locais, né, pegando lá uma rua, pegando um bairro lá, pegando a ajuda de um padre, de um vereador e coisas assim, né, porque é, é muito difícil. A palavra sustentabilidade, a gente bate, 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 mas as pessoas não estão nem aí. E as pessoas são os empresários, os políticos e os consumidores. Desanima, mas é um desafio também.
Então, parabéns pelo seu trabalho, né? Quem sabe, numa continuidade, você consiga aplicar isso em algum projeto local, tá bom? Obrigado pelo espaço. Obrigada também pelas contribuições. Na segunda, acho que foi na segunda, foi na terça, eu participei da sessão Sapiens, né, com esse artigo. Uma professora da USP e tinha outra professora também que eu não lembro da universidade que ela é. Mas aí elas acabaram dando algumas contribuições muito boas, né, para o aprimoramento, né, desse artigo. E, de fato, é importante porque tá falando da questão das cidades sustentáveis, né? E como o professor falou, né? Da dificuldade, né? Que a gente tem de trazer o que se vê, né? Na teoria para a prática, que eu acho que é a maior dificuldade que a gente tem hoje. De fato, o trabalho ele precisa de alguns ajustes para posteriormente, quando tiver tudo ok, né? Para mim, de fato, poder, né? Quem sabe, aplicar esse modelo lá no Rio Grande do Norte. Mas muito obrigada. Nada. Não, complementando o que o professor Ernesto falou, tem muito potencial o seu trabalho, muito mesmo. O que a gente comenta é só deixar ele, acho que é um pouco de estrutura, que eu mais foquei, e o que as professoras também devem ter te falado também é só para ele deixar um pouquinho mais lapidado, mas com certeza, e eu acho que você tem total razão, o seu trabalho tem muito potencial de ser aplicado, muito mesmo. Então, eu acho que não desista. É difícil, mas não desista. Eu acho que você está muito no caminho certo. Parabéns. Olá. 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 Oi. Voltei? Sim, estamos ouvindo. Ah, sim, obrigada. É que vocês ficaram todos congelados para mim, desculpa. Em relação ao trabalho da Andressa, alguém mais gostaria de fazer algum comentário? Não? Andressa, parabéns mais uma vez. Podemos prosseguir para o próximo trabalho? Ok. Beleza. João, é com você agora, por favor. Olá, pessoal, saudações a todos. Vamos já iniciar a apresentação do trabalho intitulado Análise Bibliométrica dos modelos empregados para avaliar a sustentabilidade da gestão de resíduos sólidos urbanos. Esse trabalho é de minha autoria, Paloma Bezerra, juntamente com as docentes Tassiana Jerônimo e Sandra Souza. Precisamente o foco desse trabalho recai sobre os modelos que são empregados para avaliar a sustentabilidade da gestão de resíduos sólidos urbanos. Esse modelo diz respeito a um conjunto de indicadores, de métricas e outros parâmetros que são aplicáveis a esse tipo de avaliação. A sustentabilidade nesse trabalho é compreendida à luz do conceito do Triple Bottom Line, ou TBL. Ou seja, sustenta que a sustentabilidade se dá pela relação harmônica ou equilibrada entre três dimensões, a econômica, a social e a ambiental. Nesse sentido, partimos do pressuposto de que a gestão de resíduos sólidos urbanos ela não está limitada à disposição ambiental adequada de resíduos, mas contempla também questões econômicas e sociais. Dada a importância e a complexidade inerente ao tema, existe a necessidade de avaliar constantemente a gestão de resíduos sólidos urbanos. E isso é possível através de indicadores de sustentabilidade, os quais permitem o monitoramento, a orientação de políticas e de estratégias e auxiliam também na tomada de decisão. Diante desse cenário, ao longo dos anos foram construídos uma diversidade de modelos, o que contribui para que esse campo do conhecimento ele seja amplo e heterogêneo, tornando oportuno a realização de uma compreensão, de um estudo para compreender de forma holística o que vem sendo trabalhado nesse domínio temático. Isto posto, essa pesquisa é guiada pela seguinte questão central:
qual é o atual estado da literatura internacional sobre os modelos empregados na avaliação da sustentabilidade relativa à gestão de resíduos sólidos urbanos. Desse modo, nosso objetivo é mostrar o estado atual da literatura internacional sobre os modelos que são empregados na avaliação da sustentabilidade da gestão de resíduos sólidos urbanos. No que diz respeito aos métodos, podemos destacar que realizamos um estudo bibliométrico, onde realizamos um levantamento inicial de 3.104 documentos, que foram submetidos a uma análise preliminar, resultando em 181 documentos. Nesse processo, né, de realização dessa pesquisa, utilizamos alguns recursos, algumas ferramentas, como, por exemplo, o Microsoft Excel e o VoiceView. Este último, sobretudo, foi utilizado para elaborar, para criar as redes bibliométricas. No que se refere aos resultados, identificamos que, em um primeiro momento, que cerca de 83% dos estudos eles foram publicados a partir de 2015, e isso sugere uma possível relação com a Agenda 2030, a qual dispõe de objetivos e de metas para operacionalizar o conceito de sustentabilidade até o ano de 2030. Com relação às nossas publicações, identificamos 3 clusters. Precisamente, identificamos que existe uma quantidade menor de fontes de publicação ou de periódicos, com uma quantidade de publicação maior, e uma grande quantidade de fontes de publicação publicando em menor quantidade em relação a esse tema. Isso sugere que existe uma dispersão da produção científica sobre a avaliação da sustentabilidade no contexto da gestão de resíduos sólidos urbanos. Relativo a essa análise, também identificamos as linhas de pesquisa, ou seja, os principais tópicos temáticos associados a cada um desses clusters. O primeiro trata sobre sustentabilidade e meio ambiente, basicamente explora os impactos ambientais oriundos da ação humana. Gestão e gerenciamento de resíduos, trata sobre as práticas de gestão e de gerenciamento, desde a prevenção até a disposição final, certo? E o terceiro cluster trata sobre sustentabilidade e gestão ambiental, cujo foco recai principalmente sobre o uso de ferramentas ambientais para auxiliar na gestão de resíduos sólidos urbanos, a título da produção mais limpa. Com relação aos principais autores, identificamos que são poucos os autores mais produtivos sobre o tema, né? Identificamos 3 clusters, e existe uma diversidade de autores com pouca publicação relativa ao tema. Os principais eixos temáticos explorados por esses autores, né, que estão associados a cada cluster são gestão de resíduos sólidos urbanos e tecnologias, que explora basicamente o auxílio de tecnologias nesse processo de gestão, por exemplo, para coletar dados, para estabelecer uma comunicação com a sociedade. A cidade circular, associada ao segundo cluster, que diz respeito basicamente à aplicação dos princípios da economia circular na gestão de cidades, e nesse caso, sobretudo, a gestão de resíduos. E o terceiro cluster trata sobre os indicadores aplicados para avaliar o desempenho da gestão de resíduos sólidos urbanos, que basicamente identifica indicadores, métricas que auxiliam nesse monitoramento. Por fim, temos a análise com ocorrência de palavras-chave, que permite identificar as linhas de pesquisa principais associadas ao tema, e foram gerados 3 clusters. O primeiro cluster trata sobre indicadores de sustentabilidade, que basicamente se refere ao que eu já mencionei na análise anterior. Trata sobre os modelos que são desenvolvidos para avaliar esse tipo de gestão à luz da sustentabilidade. Nas cidades inteligentes, temos o estudo não somente da aplicação dos princípios da sustentabilidade na gestão de resíduos sólidos, mas também a análise, né, e uma reflexão na realidade acerca do uso de tecnologias para auxiliar nesse processo. E o terceiro cluster diz respeito
a economia circular, que basicamente envolve a aplicação, como eu já mencionei, dos princípios da economia circular dentro desse processo de gestão de cidades. Nesse caso, existe um debate sobre a necessidade de promover um sistema de produção circular, indo contrário àquele que é convencionalmente utilizado como parâmetro, que é um sistema de produção linear. Com base nos resultados, identificamos que esse domínio temático, ele continua a despertar grande interesse entre vários atores sociais no cenário internacional, dado que a sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável perpassa pela gestão de resíduos sólidos urbanos, obviamente não estando limitado a eles. Também identificamos que existe uma diversidade de eixos temáticos, com destaque para indicadores de sustentabilidade, cidades inteligentes e economia circular. Muito obrigada pela atenção e pela oportunidade. Obrigada, João. Falou? Sim. Paloma? Agora eu estou ouvindo. Oi. Olá. Tudo bem? Congelada. Eu tô congelada? Sim. Ixi, peraí. Mas conseguimos te ouvir bem. Se você tirar o vídeo e ficar só com áudio, talvez melhore. Oi, voltei. Paloma, tá me vendo agora? Agora sim. Então tá, peço desculpa, eu tô aqui no evento e acho que a rede está sobrecarregada. Peço desculpa. Primeiro, quero te dar parabéns. Estão me ouvindo? Ok? Primeiro, Paloma, quero dar parabéns para você, para a Tiziana e para a Sandra. Está muito bem escrito, está super bem estruturado, uma delícia de ler, vocês escrevem muito bem, muito gostoso de ler o texto de vocês. Assim como eu fiz com a Andressa também, para você eu tenho uma pergunta, mas acho que são mais comentários realmente, né, para vocês pensarem e verem se faz sentido ou não, com o que vocês querem, para uma futura publicação, que eu acho que é mais ou menos a ideia realmente aqui do Congresso, né. Bom, vou começar com o primeiro comentário. Logo na introdução, vocês trazem, você também trouxe aqui na apresentação para a gente do vídeo, o conceito do triple bottom line. Conforme eu ia lendo, assim, eu não sei se o triple bottom line é a melhor lente teórica para vocês nesse caso. Eu digo isso o social e o ambiental. Muito forte para mim uma questão de gestão ambiental. E aí você comenta do triple bottom line e em momento nenhum do texto você traz uma visão econômica ou social em relação à gestão dos resíduos. Então, isso eu acho que é um pequeno detalhe, assim, que pouco impacta no trabalho, mas eu acho que seria legal se vocês abordassem por uma gestão ambiental, talvez, claro, tudo dentro, né, do guarda-chuva da sustentabilidade, mas talvez mudar só um pouquinho ali o referencial mesmo, só para tirar essa parte que você cita ali, né, o econômico, o social, e mais nenhuma parte do texto ele aparece, assim, eu acho que a sustentabilidade, né, nós que estudamos, a gente sabe que não está 100% consolidado, então você consegue algumas manobras ali para deixar uma lente teórica muito mais adequada ao seu trabalho. Eu acho que vale a pena vocês lerem, verem se encaixa, é só um pequeno detalhe que eu acho que vai fortalecer muito mais o trabalho de vocês. Agora eu tenho uma perguntinha.
Vocês falaram dos artigos, né, no primeiro screening lá, na busca que vocês fizeram, eram 3.104 artigos, vocês excluíram 2.923, lendo o abstract, a palavra-chave e o título. Não ficou claro para mim qual foi o critério de exclusão. O que vocês leram no título que fez vocês excluírem? Que palavra-chave que vocês leram e falaram, isso não casa com a minha pesquisa? O que trazia nesse abstract que você falou, isso não está dentro da minha amostra que eu desejo? Isso não ficou muito claro. Eu entendi que vocês excluíram, mas eu não entendi por que foi excluído. Acho que uma frase, 2 frases ali no texto, eu ficaria bem satisfeita. Vocês conseguem me ajudar com essa dúvida? Certo. Primeiramente, boa tarde, saudações a todos. Com relação ao critério que foi utilizado para filtrar, né, esses artigos e chegar a uma amostra final, nós utilizamos, basicamente, artigos que falavam sobre a gestão de resíduos sólidos, mas que não somente falavam sobre a temática, eles propuseram modelos para fazer esse tipo de avaliação. Porque, a princípio, nós fizemos uma coleta inicial, querendo coletar, de fato, os artigos que trabalhavam sobre a gestão, para não correr o risco de deixar algum que, de repente, falava sobre a avaliação em si, mas não mencionava, por exemplo, falava sobre indicador, mas não mencionava que iria avaliar. Então, esse foi o critério principal que utilizamos na leitura do título, do resumo e das palavras-chave. Perfeito. Então, eu acho que seria suficiente deixar uma frasezinha. No caso, não foi o critério de exclusão, né? Foi o critério de inclusão, né? Deixar ali que o critério de inclusão é necessário mencionar, né, a palavra ali, né? De avaliação, de indicadores. Eu acho que eu cravei aqui. De avaliação, de indicadores. Eu vi que nas suas palavras-chave está ali mencionado, e muitas vezes quando a gente coloca, né, no streaming ali, não pega, né, que essas bases de dados, por mais que a gente faça ali a query de busca, mas eu acho que é válido colocar uma frasezinha ali, nosso critério de inclusão foi abordar os indicadores, alguma metodologia, tinha que ter no título, no abstract ou nas palavras-chave. Eu acho que para mim é mais do que suficiente, então tá ótimo, obrigada por responder minha dúvida. Eu ia fazer um comentário / uma sugestão. Eu sei que é um trabalho de uma análise bibliométrica, vocês usaram as 3 leis que normalmente são utilizadas, super bem utilizados, os gráficos estão ótimos. Eu vou até fazer um grande elogio. Muitos trabalhos de análise bibliométrica, normalmente eles colocam a saída do software, né, e eles não explicam. Vocês fizeram uma explicação extremamente detalhada, muito bem construída. Eu realmente não tem sombra de dúvida que vocês olharam os gráficos, vocês mergulharam nos dados e entenderam, não era só uma mera imagem, está muito bem feito. E eu senti que a base está tão bem construída, né, a sua amostra ali, né, sua base de dados da amostra final, que eu sugeriria vocês seguirem realmente para uma revisão sistemática da literatura, para sair com algum framework, alguma coisa de como a literatura atual está lidando, né, com essa análise de desempenho da gestão de resíduos, né. Eu acho que os 181 artigos, provavelmente eles estão muito bem selecionados. Agora que você me explicou o critério de inclusão, eu acho que vale muito a pena vocês darem prosseguimento na análise dessa amostra que vocês selecionaram, porque eu acho que está incrível, o trabalho muito, muito bem feito, mas ele tem um potencial muito grande. Eu acho que vale a pena vocês se dedicarem a uma análise mais profunda. Provavelmente, como você falou que tudo que vocês pegaram tem indicadores, análise de desempenho no título, no abstract, na palavra-chave, provavelmente você vai conseguir sair com um framework disso. Eu acho que isso é extremamente rico para a academia e, assim, eu acho que vocês têm um potencial altíssimo de publicação, muito mesmo, de verdade. Se fizerem prosseguimento, acho que um trabalho conjunto de bibliometria com uma revisão sistemática da literatura é um trabalho
altamente citável e facilmente publicável. Exatamente, obrigada. Imagina. Alguém tem algum comentário para a gente fazer para a Paloma? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Se ninguém se anima, eu falo. Claro, professor, por favor. Não, desculpe interromper toda hora, é que alguns dos meus alunos trabalham com reciclagem, né? Então, Paloma, parabéns pelo trabalho e a equipe, né? É sempre bom quando alguém organiza um pouco a bagunça, né? A variedade de trabalhos que existem. Recentemente, minha aluna fez também um trabalho sobre reciclagem e tecnologia, apresentou ontem aí no SEMIAD. Eu concordo, né, com as palavras aqui da Patrícia, de vocês continuarem o trabalho, se é que já não estão continuando, né? Mas, Paloma, eu acho que você já encontrou um fantasma que você não comentou aqui, né? Mas que provavelmente você e a sua equipe já encontraram, que é a dificuldade de associação entre indicadores de resíduos e indicadores de idade. Essa história aí não é muito tranquila, não. Primeiro porque indicadores de sustentabilidade tem milhões e muitos deles não têm nada a ver com resíduos sólidos, não é? É muita coisa. E depois, mesmo quando você isola alguns dos parâmetros de resíduos sólidos, como taxa de reciclagem, por exemplo, né? É muito difícil, eu estou te falando a experiência dos meus alunos, talvez vocês consigam uma fórmula aí, depois vocês me avisem. É muito difícil você dizer que determinada melhoria de gestão de um conjunto ali de atores que atua numa região e que fez lá um trabalho interessante sobre resíduos sólidos, que aquilo teve um impacto nos indicadores de sustentabilidade. O máximo que a gente conseguiu chegar foi nos indicadores de sustentabilidade, de qualidade de vida de quem trabalha com aquilo, mas não da comunidade atendida, né? A gente não conseguiu fazer essa relação, que eu acho que é isso que poderia indicar um interesse de gestores, sejam públicos ou empresários, de entrarem mais a fundo nisso. A academia já está publicando um monte de coisas aí, como a gente comentou no trabalho anterior. Soluções existem, mas a dificuldade é assim: um empresário, por que eu vou botar dinheiro em adotar uma cooperativa? Dar dinheiro para eles, colocar máquinas e tal, eles vão melhorar o quê? Tanto a minha vida quanto a vida das outras pessoas. Falta esse conhecimento, esse conhecimento que depois se transformaria em ação, né? Então, tá aí um desafio para vocês, já que vocês organizaram o material. Agora tem um outro trabalho assim, como a gente junta o indicador de uma área com o indicador da outra área, sabendo que os indicadores de sustentabilidade têm que ser reduzidos ao fenômeno que os indicadores de resíduos efetivamente ocasionam, né? Então, por exemplo, só para terminar, tá, Patrícia, rapidinho. Por exemplo, vamos supor que numa determinada praia, né, que tem uma aluna estudando isso aqui, uma praia do Guarujá, aqui em São Paulo, vamos supor que o índice de doenças pulmonares por microplásticos que estão poluindo a praia seja X, vamos supor, né? Aí é feito um trabalho de recuperação ali da área costeira, o pessoal faz coleta dos resíduos, não só na segunda-feira, como é o tradicional, mas todo dia e tal, e dali a 3 meses a poluição de microplásticos no oceano diminuiu. Ok, se diminuir o número de casos de crianças infectadas, aí dá para juntar uma coisa com a outra. É isso que eu estou te falando, que é difícil, mas é possível. Então, Exatamente. tá aí o desafio para você. Daqui a um ano você volta para dizer o que aconteceu. Exatamente, só um parêntese, antes de passar para o trabalho, nós já trabalhamos também com, não somente com a sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, mas também com indicadores de sustentabilidade. Então, a proposta da gente trabalhar justamente com essa temática é de explorar e tentar avançar, trazer uma contribuição nesse sentido posteriormente. Então, obrigada pela oportunidade. Imagina, eu que agradeço a participação aqui no SEMIAD. Obrigada, professor, também, Ernesto. Realmente, o senhor tem total razão, assim, embaixo. Muito grande. Quando a gente fala de indicadores, a gente ficar no cronograma,
João, próximo trabalho, por gentileza. Boa tarde, boa noite a todos. O ensaio Governança Ambiental no Brasil, a evolução da agenda ambiental da administração pública, a 3P, e a sua integração com os objetivos de desenvolvimento sustentável, ODS, teve como autor Paulo Borges, a gestora. A governança ambiental nas agendas globais, especialmente no contexto atual de mudanças climáticas e desafios de desenvolvimento sustentável. No Brasil, esse tema ganha contornos complexos, uma vez que o país, historicamente, tem uma relação ambivalente com seus recursos naturais, marcada por ciclos intensos de exploração desde o período colonial. A proposta desse ensaio teórico é analisar a trajetória da governança ambiental brasileira, desde suas primeiras interações com as políticas de exploração de recursos até as iniciativas mais contemporâneas, como a agenda ambiental da administração pública. Esta análise busca integrar a evolução da governança ambiental nacional com os objetivos de desenvolvimento sustentável, que representa uma nova fronteira na busca por sustentabilidade global. Ao longo dessa trajetória, investigamos como o Brasil tem adaptado suas políticas públicas ambientais para se alinhar com as metas globais de sustentabilidade, ao mesmo tempo que enfrenta desafios internos relacionados à gestão eficaz de seus recursos naturais e à implementação dessas políticas em diferentes regiões do país. A relevância dessa análise reside na necessidade urgente de fortalecer a capacidade institucional brasileira para atender as demandas ambientais globais, enquanto promove o desenvolvimento sustentável em nível local. O ensaio teórico foi estruturado de forma a promover uma análise clara e abrangente da trajetória da governança ambiental no Brasil, integrando essa discussão com as agendas globais de desenvolvimento sustentável. Na primeira parte da sessão de fundamentação e discussão, o ensaio aborda a trajetória histórica da governança ambiental no Brasil, oferecendo uma análise detalhada sobre como as políticas ambientais se desenvolveram ao longo dos séculos, desde o período colonial até o momento atual. O foco inicial é a exploração intensa dos recursos naturais, que caracterizou as primeiras fases da ocupação do território brasileiro. Durante esse período, a preocupação com a sustentabilidade ou preservação ambiental era praticamente inexistente, e as políticas públicas refletiam como prioridade quase exclusiva para a expansão econômica e a exploração dos recursos disponíveis. Com o passar do tempo, especialmente a partir da segunda metade do século XX, o Brasil começou a incorporar questões ambientais em suas políticas públicas, ainda que de maneira fragmentada e muitas vezes reativa. Essa mudança foi influenciada por movimentos internacionais, pela crescente percepção dos danos ambientais causados pela exploração descontrolada. O ensaio destaca eventos importantes, como a criação da primeira legislação ambiental no país e o surgimento de órgãos governamentais dedicados à proteção do meio ambiente, como o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e de Recursos Naturais Renováveis. Essa primeira parte da discussão, portanto, estabelece as bases históricas para analisar a governança ambiental brasileira, ressaltando os avanços e a limitação ao longo das últimas décadas, preparando o terreno para uma análise mais detalhada das políticas atuais, como a agenda ambiental da administração pública e a sua conexão com as metas globais de sustentabilidade. Na segunda parte de fundamentação e discussão, o foco se desloca para as políticas ambientais mais recentes, com destaque para a agenda ambiental da administração pública e sua relação com os objetivos de desenvolvimento sustentável. A 3P representa um marco na tentativa do Brasil de integrar práticas sustentáveis dentro da administração pública, buscando tornar as instituições governamentais mais responsáveis em relação ao ambiente. Essa agenda tem como objetivo promover o uso racional de recursos naturais e a adoção de práticas de gestão ambiental em todas as esferas do setor público, visando reduzir o impacto ambiental das operações governamentais. A antiga versão da 3P era composta por 5 objetivos, entretanto, a mais nova versão totaliza 15 objetivos. No quadro em tela, os objetivos da versão em vigor e antecedente foram elencados e relacionados. A generalidade dos objetivos essenciais permite agrupar os diferentes novos objetivos dentro de si, ainda que seja possível estabelecer diferentes inter-relações. Sendo assim, observa-se uma maior especificidade na norma, que pode contribuir para uma maior efetivação do programa, pois facilita o entendimento dos gestores e da comunidade. Outra ampliação é observada nos eixos temáticos, pois na versão revogada são 5 eixos temáticos baseados nas políticas dos 5 R's. Entretanto, o atual programa é constituído por 6 eixos temáticos. Observa-se que, apesar de grandes alterações nos objetivos, os eixos temáticos mantiveram-se praticamente inalterados, com exceção de licitações sustentáveis, que foi subdividida em contratações públicas sustentáveis e construções sustentáveis. Em um segundo momento, a 3P serve como uma plataforma estratégica para alinhar as políticas públicas brasileiras com os compromissos globais representados pelos objetivos do desenvolvimento sustentável.
estabelecidos pela ONU em 2015. Os ODS apresentam uma agenda ampla e ambiciosa para transformar o desenvolvimento global, abordando questões que vão desde a erradicação da pobreza até a proteção do meio ambiente. O quadro em tela traz uma sistematização dos eixos temáticos da agenda ambiental da administração pública com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Essa relação é importante na compreensão da A3P como uma das ações para a concretização da Agenda 2030, por meio do fortalecimento institucional da temática ambiental na administração. Isso também corrobora com a justificativa política para a adesão da A3P, sendo um programa alinhado com as diretrizes internacionais que o Brasil é signatário. Por exemplo, a ODS 12, assegurar padrões de consumo e produção sustentáveis, relaciona-se com a promoção da cultura dos 5 R's, presentes tanto no primeiro eixo temático, através dos atos de repensar, recusar, reduzir e reutilizar, quanto no segundo, por meio da reciclagem. Esta relação também é observada no quarto eixo temático, ao passo que sensibiliza os gestores quanto à sua responsabilidade socioambiental, seja em atos ambientais ou coletivos e institucionais. Estes que, por sua vez, possuem impacto no uso sustentável do orçamento, nas contratações ou construções públicas, respectivamente, os eixos 5 e 6, ao preconizar o uso racional de materiais, equipamentos e energia. No entanto, a A3P trata-se de uma política dependente do voluntarismo das instituições públicas. Desse modo, é interessante articular a sua adesão com outras normas de caráter obrigatório. Essa articulação possibilitaria uma maior força política para a implementação e consolidação das ações sustentáveis. Em conclusão, o ensaio sintetiza as principais reflexões descobertas e discutidas ao longo desse tempo, destacando tanto os avanços quanto os desafios enfrentados pela governança ambiental no Brasil. Ao longo da análise, foi evidente que o país percorreu um caminho significativo de criação de políticas ambientais, passando de um histórico de exploração intensa e desregulada de recursos naturais para a adoção de alguns marcos importantes, como a A3P, e a articulação com os ODS. Esses avanços mostram uma evolução na conscientização do papel da administração pública na promoção da sustentabilidade. E, além disso, o alinhamento da A3P com os ODS aponta para a necessidade de um esforço contínuo de articulação entre políticas públicas nacionais e as metas globais. Mais diretamente, a governança ambiental brasileira está em processo de transformação, mas que ainda há muito a ser feito para superar os desafios da implementação e garantir que as metas de sustentabilidade global sejam alcançadas de forma eficiente e equitativa. O fortalecimento da A3P e a ampliação do seu alcance em todas as regiões do país são passos fundamentais para que garanta que o Brasil possa não apenas cumprir suas metas ambientais, mas também sirva como exemplo global de gestão pública sustentável. Obrigada, João. Oi, Paulo, tudo bem? Tudo ótimo. Bom, tudo bem, que bom. Bom, eu acho que seguindo a linha dos demais, eu acho que tem aqui mais para comentar um pouquinho. Eu gostei muito de ler seu trabalho. Eu acho que você é de administração pública? Sim, sou. Bem claro, né? Tá muito bem escrito, realmente. Muito, muito bem escrito mesmo. Queria fazer alguns comentários. Eu acho que é um pouquinho mais em relação também à estrutura e um pouquinho em relação a mais o rigor acadêmico mesmo. Eu entendi que o seu trabalho era um ensaio teórico agora na sua apresentação, porque em momento nenhum você comenta isso no texto. Eu acho que acho que na introdução tal que você fala de ensaio assim. Então eu acho que é só um pouquinho da estrutura e do rigor realmente acadêmico na escrita do artigo. O seu artigo ele é extremamente rico, ele tem muita informação. Eu acho que seu quadro 3 e 4, ele é muito rico. Aquilo lá é ouro para quem estuda sustentabilidade. E em relação também à relação de sustentabilidade com políticas públicas, seus achados são muito bons, são muito interessantes de ler. E fora isso, você faz uma construção histórica muito interessante. Eu estou na área de sustentabilidade
há muitos anos. Acho que eu nunca tinha lido um histórico tão bem construído do ponto de vista político igual o seu trabalho. Está muito bem feito. Você fundamenta na parte lá do reinado, enfim, está muito bem feito. Parabéns, aliás, parabéns. Eu só ia comentar que eu senti um pouquinho de falta de você ter uma pergunta de pesquisa, um objetivo de pesquisa. Agora que eu entendi que é um ensaio teórico, eu acho que vale a pena você colocar na sua introdução, né, realmente afirmando que é um ensaio, e colocar mais ou menos qual o seu objetivo com, né, com o seu artigo, né, que é realmente relacionar, né, a 3P, né, assim, vou me sentir, vou fingir que eu sou íntima, né, que é a gente Eita, o som tá picotado. administração pública, e eu acho que vai a 3P da administração pública com os ODS, políticas públicas, e o que já está sem falta. Estão me ouvindo? Alô? Agora sim conseguimos te ouvir, mas o áudio estava cortado. Oi? Alguém me ouve? Sim. Agora sim. Agora sim. Alô? Perdão, gente. Eu estou roteando do celular, eu estou tentando Wi-Fi, mas está um pouco complicado aqui. Perdão. Paula, vou voltar ao que eu estava falando. Eu acho que... Vocês estão me ouvindo? Não. Não, viu? Tá tudo cortado. Alô? Agora eu tô ouvindo. Oi? Vocês estão me ouvindo? Sim. Gente, eu peço Acredito que mil sim. desculpas. Eu tô com dois Wi-Fis aqui no evento, não estão funcionando, tô roteando o celular, não está funcionando. Desculpa. Só voltando. Então, eu estava falando que eu entendi na sua apresentação que é um ensaio teórico na apresentação. Eu acho que vale muito a pena você colocar. Está muito bem feita, a retrospectiva histórica do seu artigo está muito bem feita. Acho que em todos os anos que eu estudo isso, eu nunca tinha lido tão bem feita. Você vai lá no comecinho até que está muito, muito bem feita, muito legal. E aí eu tenho um ponto aqui que eu queria te perguntar. Como que você fez essa análise? Então, essa análise, né, ela começou porque eu fiz uma especialização em gestão de projetos ambientais, e aí eu comecei uma discussão sobre a importância da A3P em instituições de ensino em específico, né? Mas aí eu senti falta justamente da ideia de ela não se articula muito com outras políticas, né? E tem esse caráter mais voluntarista, né? Aí eu comecei a tentar resgatar algumas coisas justamente para tentar justificar a importância da A3P. E aí eu basicamente, né, comecei, na verdade, a um processo de estudar a ideia de desenvolvimento sustentável, como era feito o debate a nível internacional e o debate a nível nacional, né? E aí eu fui
resgatando alguns trabalhos mais antigos, alguns trabalhos mais recentes, e basicamente foi isso, né? Não teve assim uma estrutura acadêmica mais, como posso dizer assim, como se fosse mais propriamente uma revisão de fato, né? Como se eu estivesse colocando termos e fazendo uma linguagem booleana mais específica, né? Foi mais um trabalho mesmo de ler, de ir atrás daqueles outros autores que eram citados e foi esse processo mesmo, né? De tentar fazer essa discussão entre os autores diferentes. Então, eu vou te falar que você sim, provavelmente você acha que não foi com rigor acadêmico, mas teve uma metodologia. Você fez uma análise documental e você fez uma análise de conteúdo que você, assim, sinceramente, escreve isso. Você fez, o seu trabalho está extremamente rico, extremamente bem feito. Então, sim, você tem uma metodologia, sim, de pesquisa, e ela foi extremamente bem feita. Então, abrace, você tem uma metodologia. Você fez uma análise documental, e você fez uma análise de conteúdo. Então, eu imagino que você pegou os ODSs e foi lendo na A3P o que casava para aquele quadro 3. Então, ali você ainda fez uma análise indutiva, né? Não, dedutiva, desculpa. Você partiu dos ODS que estavam definidos e você procurou ali na A3P, então você fez uma análise dedutiva, fez um trabalho com rigor acadêmico altíssimo. Você pode sim se empoderar disso porque você fez. Por isso que eu te perguntei sem falar nada antes. O que você me descreveu, sim, é uma análise documental, uma análise de conteúdo e uma análise dedutiva que você fez. Então, pode colocar isso, sim, porque eu acho que isso fortalece muito mais o seu ensaio teórico, né? Porque existe, sim, um rigor acadêmico no que foi feito. Então, eu acho que um tópico de metodologia no seu trabalho, ele está faltando, ele realmente precisa. E você, é só descrever o que você acabou de me falar, com essas palavrinhas, né, que são mais os jargões e tal, mas sim, ele foi feito e foi feito com muito rigor, porque aquela sua tabelinha, provavelmente ela tem um alto rigor na hora que você montou ela, então pode colocar ali, tipo, se empodera que realmente foi feito com bastante rigor acadêmico. Não cortou não, né, minha frase. E eu acho que tem, acho que algum um potencial muito grande que você vai ter se você quiser seguir adiante para uma publicação. Eu acho que se você focar ali um pouco no histórico, né, de onde você chega, você parte de um histórico para chegar até hoje, eu acho que isso é muito legal também. Eu acho que é um potencial muito grande de falar historicamente. Então, eu já não posso te falar com tanta certeza assim para uma análise histórica do documento ali. Isso eu precisaria pesquisar para dar uma olhadinha. Mas é um grande potencial também de publicação e provavelmente alto potencial de citação, porque vou repetir, eu nunca vi um trabalho tão bem estruturado historicamente falando de sustentabilidade no Brasil. Está muito completo, está muito legal mesmo. Parabéns, está incrível. E esses são os meus comentários. Queria abrir para mais comentários. Obrigado. Alguém tem algum comentário a mais que gostaria de fazer? Recomendo a leitura de todos os artigos daqui hoje, porque eles realmente são muito bons, muito bem escritos. Bom, se as pessoas não têm comentários, a gente pode seguir para o outro, tudo bem? Beleza. Paulo. Opa, Paulo está aqui. Paulo, obrigada por ter enviado o seu trabalho aqui para o SEMEAG, obrigada pela participação. João, a gente vai partir para o nosso último trabalho. Patrícia, tem como conferir na sua lista, na lista geral, não consta do trabalho. Não consta o trabalho? Não. Ixi, peraí. Mas E eu lá li, na agenda tá? até tinha um trabalho, mas só que ficou disponível. Não, tá bom. Não tem problema. Eu passo aqui. É o trabalho da Renata e da Simone. Correto? Deixa eu só verificar aqui a questão do vídeo.
Café que eu vi A Renata está aqui, ó. É o trabalho dela, eu li o trabalho dela, das comunidades dos povos tradicionais da Amazônia. Eu compartilho aqui. Pode deixar. certo. Eu só. Olha, eu vou pedir desculpa adiantado se a minha internet falhar, tá, gente? Estou fazendo o máximo aqui, mas um pouquinho de paciência. Renata, eu vou passar. Tá, só um minutinho. Boa tarde, me chamo Renata Chaves, sou mestre pela Universidade de São Paulo, do campus de Ribeirão Preto, na FEA, e tive como coautoria do trabalho a professora e orientadora Simone Galina. O título dele é Capacidade de Inovação em Negócios Comunitários de Povos Tradicionais na Amazônia, desenvolvida a partir das alianças, com a seção temática de gestão socioambiental. Sobre a introdução, no território amazônico encontram-se unidades sustentáveis e assentamentos de terras de povos quilombolas, indígenas, ribeirinhos, entre outras, e essa gestão desses territórios são centrados em conhecimentos tradicionais. E nesses territórios, esses povos fazem práticas produtivas economicamente sustentáveis através da agricultura e extrativismo que possibilitam uma geração de renda através da comercialização dos insumos. E esses modelos organizacionais de comercialização são denominados de associativismo, cooperativismo ou empreendedorismo de base comunitária. E eles possuem relevância social e ambiental para a região amazônica em diversos aspectos, como produção do conhecimento tradicional, geração de renda e práticas sustentáveis ambientalmente. Assim como outros negócios, eles também estão inseridos em ambientes economicamente competitivos, enfrentando dificuldades nesses ambientes complexos e incertos. E assim como outras organizações, também necessitam desenvolver capacidade de inovação e inovação para diferenciação. E as alianças surgem como uma forma desses negócios buscarem melhorias e diferenciação nos mercados. E na literatura não se sabe como essas alianças permitem aumentar a capacidade de inovação dos negócios e, consequentemente, aumentar o protagonismo dessas comunidades. A partir daí surge a pergunta de pesquisa: em como os negócios de comunidades de povos tradicionais desenvolvem capacidade de inovação a partir das alianças? E a fundamentação teórica é de capacidade de inovação, que justamente é a capacidade de transformar continuamente conhecimento, ideias em novos produtos, processos e sistema para beneficiamento das empresas e de seus stakeholders. E para esse trabalho foi escolhido o modelo de Zavislak 2012, que dividiu a capacidade de inovação em 4 blocos: a tecnológica, operacional, gerenciamento e transacional. Para a metodologia, o estudo é exploratório descritivo, qualitativo de múltiplos casos. Foram coletados dados primários através de 2 etapas. A primeira etapa, entrevistas em grupos individuais e observação com os negócios comunitários. E a partir daí, eles pontuaram quem eram suas alianças estratégicas e seus parceiros para a etapa de número 2, que foi justamente a entrevista para a triangulação com esses parceiros. E esses dados foram analisados e transcritos através de softwares. Foram 6 negócios ao todo, entre eles 2 cooperativas e 4 associações que já faziam parcerias previamente com empresas há pelo menos 2 décadas e que era de conhecimento prévio dos autores. O método utilizado foi o Bola de Neve, que é um método que chegamos previamente na primeira comunidade, no primeiro negócio comunitário, e ele apontou outro negócio e o outro negócio apontou outro, e assim chegamos aos 6 negócios comunitários. Sobre a análise dos resultados, esses negócios eles são localizados a um raio de 70 quilômetros da região metropolitana de Belém, capital do estado do Pará. Eles são ribeirinhos e quilombolas, agricultores e extrativistas, e eles são organizados nessas associações e cooperativas por diretorias, secretarias, conselhos fiscais e os membros, e estão em diferentes estágios da cadeia produtiva. Alguns fornecem matéria-prima in natura, outro uma matéria-prima já beneficiada e outro já faz uma fabricação dentro da própria sede da associação e da cooperativa. De acordo com os dados coletados na entrevista, foi possível identificar a diferença de parcerias que existiam com esses negócios comunitários, os parceiros pontuais e as alianças estratégicas. Sendo os parceiros pontuais aqueles parceiros que faziam projetos específicos durante um determinado período de tempo. E alianças estratégicas já possuíam relacionamento há muitos anos com aqueles negócios e que desenvolviam inovações em conjunto. E a principal aliança estratégica desses 6 negócios foi chamada de Organização A, que é uma empresa de cosmético que começou seu trabalho com biodiversidade nos anos 2000 com o marco de lançamento de uma linha de produtos com bioingredientes da Amazônia, que inicialmente não possuía relação direta com essas comunidades,
mas que iniciou esse trabalho e assim promoveu a formação das alianças. E a criação da maioria desses negócios comunitários, eles só existiram depois que essa principal aliança, que é essa empresa de cosméticos, incentivou as suas profissionalizações para a formação de associação e cooperativa. E sendo assim, criou uma cadeia de valor nos negócios de base comunitárias através de melhorias em processos agroextrativistas, melhoria de gestão do negócio e industrialização. E depois essa empresa ela se juntou a uma rede chamada de Rede X no trabalho, que foi com mais um instituto governamental e uma outra empresa privada. Sobre o desenvolvimento da capacidade tecnológica, como essa aliança estratégica com a Rede X forneciam capacitações para os negócios comunitários, eles recebiam muita informação e conseguiam, assim, desenvolver um bom monitoramento tecnológico, assimilação dessa tecnologia e formalização do processo de desenvolvimento. Na capacidade operacional, foi percebido uma grande dependência que os negócios possuíam dessa rede X em termos de planejamento de produção, de sistema de qualidade e principalmente de redução de custo de produção, já que eles não mapeavam nenhum custo durante todo o seu processo. E outra característica também é que quanto mais avançado na cadeia de associação para a cooperativa, maior era o seu desenvolvimento de capacidade operacional. Em relação à capacidade gerencial, como esses negócios foram criados a partir das alianças, eles desenvolveram uma alta capacidade de gerenciamento interno, talvez também por já existir esse modelo comunitarista. E por último, a capacidade transacional com um baixo desenvolvimento e com uma baixa autonomia e uma grande dependência desses negócios comunitários com essa rede X, em relação principalmente ao poder de barganha, de negociação e a contratos. Como conclusão e considerações finais, os principais tipos de alianças para inovação foram então organizações multinacionais privadas e instituições governamentais estrangeiras, que são as impulsionadoras da criação desses negócios de base comunitária, e também as parcerias pontuais, que são grupos compostos principalmente por universidades locais, empresas de pesquisa, instituições bancárias, ONGs e órgãos públicos. Os negócios comunitários estudados, todos desenvolvem os 4 blocos de capacidade de inovação, apresentando grande variabilidade entre as associações e cooperativas, destacando diversos graus de desenvolvimento, tendo como os principais a capacidade tecnológica e de gerenciamento, depois a operacional e a transacional. Sobre os avanços na literatura, avança na literatura de aliança estratégica com povos de comunidades tradicionais para entender o desenvolvimento de capacidades e inovações pela lente das comunidades e não somente das organizações. E na capacidade de inovação, identifica as capacidades desenvolvidas a partir de alianças estratégicas, tratando-se de um estudo inédito em populações tradicionais da Amazônia, levando em consideração sua singularidade da amostra estudo. Como limitações, a principal seria que a amostra não tem variedade de alianças estratégicas devido ao método bola de neve, e como estudos futuros, estudar as relações de assimetria de poder existente entre essas alianças e avançar o estudo de capacidade para a capacidade de absorção. Aqui algumas referências bibliográficas e muito obrigada. Boa tarde, me chamo Renata Chaves, sou mestre pela... Olá! Vocês conseguiram ver o vídeo? Sim? Que bom! A internet funcionou. Renata. Oi. Olá. Oi, Renata, tudo bem? Primeiro, parabéns. Muito interessante o seu trabalho. Eu acho que falar de inovação, né, foi realmente, desculpa o trocadilho, muito inovador. Eu achei muito legal você abordar o tema de inovação na região ali amazônica e um estudo de caso, então eu achei extremamente rico. Queria te parabenizar também pelo esforço, né? Você fez 6 casos ali, né? Multicasos, e eu imagino que o esforço, né, na etapa 1, na etapa 2, foi um esforço gigantesco, né? Provavelmente demandou muito tempo e esforço da sua parte.
e nada mais justo do que resultar um trabalho com a qualidade do seu trabalho. Ele está trabalho, assim, uma leitura muito fluida, e eu quero fazer um destaque muito bem feito, extremamente bem estruturada, é muito clara, concisa, e, nossa, foi realmente surpreendente o seu trabalho, eu gostei muito mesmo. Eu acho que também vou destacar os seus quadros ali, que você faz os blocos das capacidades, né, que você apresenta aqueles quadros resumos em relação aos casos, a intensidade. Muito interessante a análise que você fez, eles auxiliam demais, assim, para a gente consolidar ali o conhecimento em relação aos blocos da capacidade. Eu ali eu só senti falta, na verdade, é, provavelmente você me fala se eu estou pedindo demais ou não, mas eu queria ver uma tabelinha igual aquela dos blocos, né, com as intensidades, juntando os quatro blocos da capacidade. Assim, eu entendo que você fala que existem diferentes graus, né, entre as associações, como elas aplicam, mas existem vários pontos em comum. E eu não sei se você conseguiria resultar um framework disso. Provavelmente você, você tem o conhecimento do dado, fez as pesquisas, sabe mais do que eu. Mas eu senti falta, eu entendo que você descreve ali na sua conclusão, mas eu senti falta de algum quadro parecido com aquele visual, para a gente ter uma ideia, até mesmo da graduação ali, né? Entre as associações, as cooperativas, e, e eu acho que essa é mais uma sugestão, não é nenhuma pergunta, assim. Eu acho que está excelente. Elogios, eu realmente não tenho perguntas, porque ficou muito claro, muito bem feito o seu trabalho. Então, eu abriria ao público para ver se alguém tem algum comentário sobre o seu trabalho, alguma dúvida. Então, por favor. Posso? Por favor, professor, claro. Oi, Renata, seu vídeo foi uma avalanche de informações, viu? Não deu para seguir, não, é muita coisa. Até vou pedir, acho que vocês que estão aqui devem ter o caminho completo para a gente chegar nos artigos, se alguém puder colocar aqui, né? Que eu vou ler com calma lá esses. Me pareceram 800 quadros que você fez, porque numa velocidade que se apresentou, um atrás do outro, todos com 6 casos. Meu Deus do céu, é muita coisa. E no artigo deve estar um pouco mais mastigado, né? O trabalho do Paulo também, o anterior, a hora que ele botou aquele quadro lá com aquele monte de informações, eu falei, nossa senhora, tem que ir atrás do artigo, ler com calma, né, Paulo? Para daí a gente até entender um pouco melhor, né? A Patrícia acho que teve acesso, né, aos artigos anteriormente, não é isso, Patrícia? Então, para você ficou um pouquinho mais fácil, mas parabéns pelo trabalho, né? Detalhe, eu acho que ali no meio da evolução, enquanto eu estava tentando ler um quadro, você já estava falando outras coisas. Não sei se eu perdi um capítulo da novela que é que todas elas estão ligadas a uma empresa X. Quem é esse X aí? Não, eu sei que você não pode falar, mas só fala assim. Estão ligadas ao quê? É um fabricante? É um intermediário? O que que ele é? É um, é um fabricante, Um professor. fabricante. É, Ah, mas que tá, é tá o mesmo. legal. Mas É, todos eles são dependentes desse fabricante? sim, eles Caramba, não puxa, existiam até o fabricante entrar e promover nessa fomentação do negócio de povos tradicionais. Eles eram comunidades autônomas que viviam ali quer pequenas. dizer, ele foi o grande ator que colocou em marcha as inovações, não é isso? Pois é, uma coisa interessante, né? Assim, que um ator que poderia estar inserido num sistema de escala, né? Foi ali se preocupar com comunidades, mesmo ele sendo local, isso não importa muito, mas é um fabricante. Ele foi ali, se integrou com as comunidades e ajudou e auxiliou, embora tenha criado um vínculo de dependência aí que talvez não seja muito adequado, vamos dizer assim, mas transformou, né? Transformou
2 cooperativas e 4 associações. Eu acho que é legal e interessante você, né, não sei lá, no artigo talvez esteja assim, explorando mais essa questão de, puxa vida, às vezes um ator, né, é o responsável por uma mudança e tão radical, né, tão profunda como essa que aconteceu lá. Eu me lembro de estudos muito antigos, quando a gente ainda se ocupava de shoppings, que dizia que quando um shopping ia numa cidadezinha pequenininha, ele causava um impacto naquela cidade, nem sempre positivo, às vezes negativo até, mas de qualquer forma, aquilo tinha uma atividade econômica interessante. E aí é o caso de um grande fabricante que se dirigiu a algumas pequenas comunidades e trouxe esse benefício das inovações e atividade econômica. Muito legal o seu caso. O do Paulo eu vou entender algum dia aquele quadro lá com as 400 orientações que ele colocou. Só queria te falar, Paulo, o seguinte, tem uma aluna que está fazendo um trabalho sobre desenvolvimento de turismo. Aliás, ontem o governador assinou um decreto para desenvolvimento do turismo em São Paulo, e um deles é o turismo náutico. Eu li o decreto e eu cheguei à mesma conclusão de sempre. Os documentos do governo são muito bons, são muito bem feitos, são muito bem organizados. Lá na ponta do policy making é que as coisas pegam. Por exemplo, né? Só isso, viu, Patrícia? Já vou parar de falar, que eu sei que você já está ficando chateada comigo. Paulo, naquele quadro lá que você colocou as 400 coisas, algumas das primeiras são de capacitação dos agentes públicos. Se eu entendi direito, né? Porque também foi um quadro muito rápido para ser visto. Essa capacitação de agentes é um problema antigo. Por que é um problema? Porque o cara está lá, às vezes, com cargos não de carreira, mas com cargos de indicação. Aí ele fica 4, 5 meses, ele sai e entra uma outra pessoa. E aí jogou tudo fora. É isso que está acontecendo lá com um caso de um desenvolvimento de turismo de uma região, que eu também vou chamar de X, já que a Renata não quer dizer quem é, eu também não vou dizer. Pronto. De uma região lá que eles fazem um treinamento de um secretário de turismo, daqui a 3 meses o cara vai embora. E aí vem um outro que não sabe nem o que é que está acontecendo. É um problema muito sério esse. Obrigado, Patrícia. Desculpa ficar interrompendo toda hora. Imagina, professor, é sempre muito rico. Qualquer tipo de observação com outros trabalhos, sempre muito rico. Eu deixei aqui no chat, caso o senhor tenha curiosidade, todos os trabalhos. O da Renata eu não comentei porque está muito bem explicado. E aí ela foi passando e eu falei assim, esse mesmo, sim, esse quadro. E o do Paulo também está muito bem explicado ao longo do texto. É tudo... ele explica ali o quadro e ele vem ali com uma descrição também. Então, o senhor pode ficar tranquilo que está tudo muito bem escrito. Aliás, os 4 trabalhos estão todos muito bem escritos e eu só tenho a parabenizar vocês pelo o esforço. Eu sei que é muito difícil, né, quando a gente faz, e estão todos de parabéns. E agradecer e deixar os minutinhos finais para se alguém quiser fazer um comentário, alguma coisa. Mas fica aqui meu parabéns para todo mundo e muito obrigada pela participação. Bom, pessoal, eu acho que eu só tenho a agradecer a todo mundo aqui pela sessão. Obrigada pelas apresentações, obrigada pela participação. Professor Ernesto, muito obrigada por todos os comentários, me ajudou bastante aqui nessa moderação. João, muito obrigada pelo apoio e parabéns a todos. E a gente se encontra ano que vem no SEMEAD, de novo. Obrigada, até a próxima. Obrigada. Obrigada, Tchau. gente. Tchau, tchau.